Oi turma, tudo bom? Meu nome é João Arthur, sou professor de Geografia e hoje o tema da aula será a formação territorial do Brasil, tudo bem? O Brasil se inicia a partir do século XVI, ou mais precisamente em 1500, com a sua descoberta no Pedro Álvares Cabral, e o seu território começa a ser traçado, começa a se formar a partir do Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi um tratado entre Portugal e Espanha, aonde a esquerda seria pertencente à Espanha e a direita, que seria só o litoral do Brasil, pertencente a Portugal. Para que serviu esse tratado? Simples, para que Portugal e Espanha tivessem o total controle territorial da América do Sul. Então, a partir do Tratado de Tordesilhas, vem a segunda etapa de formação territorial do Brasil. O engraçado é que o Tratado de Tordesilhas ele é feito antes de descoberto o Brasil. Isso é muito louco. O Brasil é descoberto em 1500, sendo que o Tratado de Tordesilhas é assinado em 1494. Então fica esse paradoxo, né? Calma aí, como é que se faz um tratado se o Brasil ainda não foi descoberto? Mas enfim, a partir do Tratado de Tordesilhas temos as capitanias hereditárias. O que seriam as capitanias hereditárias? Era você pegar a parte portuguesa do Brasil e fragmentar entre mini-estados, entre capitanias. Por que hereditária? Simples, seria de pai para filho. Então, peraí, João. Os donos de terra do Brasil são os mesmos desde as capitanias hereditárias? Sim. Então, a capitania hereditária já mostra como o início da sociedade brasileira. Vai ser um início da sociedade extremamente desigual, tudo bem? Mas calma. A partir das capitanias hereditárias e o Tratado de Tordesilhas, o território do Brasil era praticamente litorâneo, tudo bem? Pegando uma pequena faixa do que seria a área sertaneja do Brasil, beleza? Nesse período do século XVI, chega o cultivo da cana, tudo bem? A cana é oriunda da Índia, que foi plantada e testada na África e chega no Brasil no decorrer do século XVI. Com a chegada da cana, como disse, ela foi testada na África, chegam os trabalhadores africanos, trabalhadores escravos, para trabalhar no cultivo da cana. Antes dos trabalhadores escravos chegarem, os portugueses tentaram o processo de trabalho escravo indígena, que não deu certo realmente. Não só escravos africanos chegaram no Brasil, mas como padres jesuítas chegou para quê? Catequizar a grande massa da população indígena aqui no Brasil. Tranquilo? O Nordeste era o principal centro de poder no Brasil. Por quê? Por conta da produção de cana, que ficava no litoral nordestino, nos famosos solos de Massapê, e por conta da proximidade com a metrópole Portugal. Então a primeira capital logo foi o que? Salvador, tudo bem? A partir do século XVI, entre o século XVII e XVIII, o Tratado de Madrid vem com a seguinte ideia. Surge a União Ibérica, a união da coroa espanhola com a coroa portuguesa. E o Tratado de Madrid vem com a ideia de que, simples, você, colono, você pode ter acesso à terra, basta que não tenha ninguém utilizando. Então, irmão, um colono tinha terra, sei lá, do tamanho do bairro de Campo Grande, do tamanho do bairro de Guaratiba. Se tivesse alguém utilizando essa terra, que seria um indígena, simples, o colono poderia matar. Então, a partir do Tratado de Madrid, temos os primeiros genocídios indígenas aqui no Brasil. A produção pastoril e sertaneja expandiu o território do Brasil rumo ao oeste, certo? Porque a partir da União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas cai. Então, o Brasil ele começa a se expandir indo ao oeste. Quem que teve essa brilhante ideia de ir ao oeste? Porque assim que os colonos chegaram ao Brasil, não se achou ouro de primeira. Então, as excursões bandeirantes entrou rumo ao oeste em busca de metais preciosos. Até que, em meados de 1700,
que seria Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, os bandeirantes encontram jazidas de ouro e diamante. Então, a partir dessa descoberta de jazidas de ouro e diamante, o Brasil troca de capital, deixando de ser Salvador e indo para o Rio de Janeiro. Por que essa troca de capital? Simples, para escoar a produção de mineral, essas produções de ouro e diamante, escoar pelo Porto do Rio, Porto de Paraty e os portos clandestinos espalhados pelo litoral, tanto do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, beleza? Então o Brasil começa a se expandir rumo ao oeste, até que no século XIX começa o processo de urbanização e o cultivo do café, tudo bem? O cultivo do café vai se iniciar aqui na Serra da Mantiqueira, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, chegando até o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, o café ele vai bombar por conta de um solo bastante fértil, que é o solo de terra roxa, tudo bem? Então, essa grande onda do café que chega até São Paulo vai bombar os mesmos cafeicultores, vai patrocinar o processo de urbanização da cidade de São Paulo. Tá aí a cidade que é grande até hoje, tudo bem? Chegando ao século XX, temos o início da indústria no Brasil, que vai ser por conta de Vargas, a partir de 1930, que a galera chama Revolução de 30, mas enfim. Qual vai ser a ideia do Vargas? Simples, fazer a indústria de base no Brasil, criar a Companhia Siderúrgica Nacional, a famosa CSN, em Volta Redonda, tudo bem? Então, a partir de Vargas, a indústria de base se cria no Brasil e você tem todo o outro novo processo de reformulação do território brasileiro, porque a partir da indústria de base se começa todo o processo migratório de rumo ao sudeste, o famoso êxodo rural, mudando toda a dinâmica espacial do Brasil, tudo bem? Essa foi a aula de formação de território do Brasil e até a próxima, galera. Qualquer coisa é só me seguir no Instagram, @prof.jarthur, tudo bem? Desculpa e até a próxima.